Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje nós teremos uma aula de revisão. Então, eu vou colocar para vocês a habilidade e o objetivo desta aula. Dá uma olhadinha. Habilidade: identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas, originários e os povos africanos. Objetivo dessa aula: identificar fontes históricas, materiais e imateriais. E professores, hoje seremos nós aqui, eu aqui no Centro de Mídias e vocês aí comigo para me ajudar aqui no chat, hein? Hoje estaremos nós aqui, eu e vocês. Bom, essa habilidade, como eu já havia falado da outra aula, é uma habilidade que ela possibilita também utilizar o objeto do conhecimento fontes históricas, está bem? E aí, essa análise de identificar a passagem do tempo, né, em distintas sociedades, nós estamos fazendo em outras aulas. Olha só, hoje eu trouxe bastante coisa para a gente ver, né, para que os alunos possam também verificar aqui acerca das fontes históricas. Algumas coisas vocês já até conhecem, né? Algumas coisas vocês já viram, outras não. Então, eu trouxe alguns exemplos e nós temos também um vídeo aí no decorrer da aula. Vamos pensar assim, estudantes. Né? Primeiro aqui um bom dia para todos. Votuporanga, muito legal que todos estão participando. Bom dia a todos. Vamos pensar acerca das fontes históricas. Essa vai ser uma aula bem fácil, porque vocês já sabem, vocês já adquiriram esse conhecimento. O que são as fontes históricas? Né? Vamos pensar assim, o que são as fontes históricas? O homem, ele sempre deixa vestígios por onde passa. Vocês se lembram que nós estudamos nas primeiras aulas que história estuda o homem no tempo? Lembram disso? E o homem, no tempo, ele deixa uma série de vestígios. Ou vocês acham que os homens pré-históricos, as civilizações antigas, mesmo aquelas que não tinham escrita, não deixaram nenhum legado? E aí? Aqueles povos que não tinham escrita, eles deixaram algum legado para nós? Vamos ver se tem aqui alguma resposta. Então, bom dia a todos. Eu vou esperar que vocês me respondam. Vocês se lembram que eu utilizei um termo, povos ágrafos, para me referir àqueles grupos humanos que não desenvolveram a escrita? Até o século XIX, acreditava-se que só tinha história, só fazia história, os povos que desenvolveram a escrita. Só que esse tipo de interpretação da história nós chamamos de eurocêntrica. O que significa eurocêntrica? É um tipo de história que coloca a Europa como o centro de todos os acontecimentos da história. E nós sabemos que isso não é verdade. Porque povos que eram ágrafos, aqueles povos que não desenvolveram a escrita, eles também deixaram vestígios, eles também deixaram alguns objetos, as suas próprias ossadas servem também como fonte histórica material. Então, todos os povos deixaram, sim, um legado. E aí, no século XX, nós temos uma revisão da história e tudo que essa nomenclatura fontes históricas, ela foi reavaliada no século XX. Ou seja, foi considerado também uma fonte histórica a oralidade, a dança, um festejo. Então, tudo isso entrou para aí o ranking de fontes históricas. A fonte histórica ela dá muita credibilidade para a pesquisa do historiador, pois é a partir desses instrumentos, né, que nós podemos contar e provar algumas teorias. E aí, enquanto o chat vai respondendo aqui para mim, eu vou deixar para vocês uma atividade, dá uma olhadinha na tela, analise essa obra de Debré e responda o que você percebeu em relação à sociedade brasileira no século XIX. E aí, lembrando que vocês estão verificando uma fonte iconográfica, que vocês vão utilizar a atitude historiadora de vocês, que é essa atitude onde vocês, a partir aí de uma análise de uma fonte, vocês vão levantar uma série de hipóteses sobre esse período histórico. Então, para que a gente possa se organizar, vou deixar 2 minutos e voltamos.
Voltamos. E sabe o que é muito legal, pessoal? Porque olha só, os nossos estudantes do sexto ano, eles ainda não conhecem esse período da história. Então, foi de propósito mesmo colocar uma imagem de um período que eles não conhecem, porque a ideia aqui é ativar a atitude historiadora deles. Então, eles estão observando essa imagem e levantando hipóteses acerca de conhecimentos prévios, porque esses nossos estudantes, eles são muito protagonistas. Quando eles chegam na escola, eles chegam com alguma bagagem já, eles já têm uma bagagem cultural, social, então muitos já conhecem, ó, eles sabem que existiu escravidão no Brasil, né? Eles não sabem ainda os pormenores, os desdobramentos, mas vocês perceberam aqui que legal, cada resposta que nós percebemos que eles realmente já têm aí uma bagagem. Olha só, a Pro Isabela, a escravidão. Pro Sérgio, era uma sociedade escravocrata. Pro Fernanda, o Richard Soares, os negros não eram respeitados. Muito bem, Richard. Pro Selma, sociedade escravocrata. Muito obrigada, Pro Terezinha. E assim, essa aula ela só consegue ser boa porque vocês estão me ajudando aqui, hein? E Pro Antônio, que os negros eram trabalhadores dos brancos. Sociedade escravagista, Escola Adails de São Carlos. Alunos da Escola Margarida Pinho, vamos interagir. Bom dia, queridos, vamos interagir. E olha que legal, todas as respostas estão corretas. Ó, escravidão e as vestimentas, que bacana. Então, os alunos eles já conseguem fazer essa interpretação de uma fonte iconográfica. Eles conseguem levantar hipóteses de uma fonte histórica, mesmo eles não conhecendo a fundo aquele período. Isso é muito legal. E, enquanto eu vou terminando aqui de ler as respostas, eu vou colocar um conceito para vocês. Dá uma olhadinha. Olha aí na tela. Bom, vamos pensar o que são fontes imateriais. Lendas, cantigas, festejos, a oralidade, né? Nós veremos aí os griots africanos, que são contadores de histórias, de lendas, é uma casta africana. Nós veremos isso em outras aulas. A própria cultura é uma fonte material, os costumes de um povo, o jeito de ser, assim, às vezes até o alimento de um povo, a forma de falar, o folclore e os ritos. E aí, por que essas fontes são imateriais? Porque elas não são tangíveis. E o que é uma fonte tangível, né? O que é algo tangível? Algo tangível é como, por exemplo, aqui, esse ferro. Ele é tangível porque eu consigo tocar nele. Então, ele é tangível. Certo? As fontes imateriais, elas não são tangíveis. Nós não conseguimos tocar um festejo, uma dança, mas nós visualizamos, nós sabemos que essas expressões elas existem. E até o século XIX, essas expressões não eram consideradas fontes históricas, e hoje são. Por exemplo, aqui uma dança, que é uma luta, a capoeira. A capoeira é uma expressão cultural, é uma expressão artística que fala muito sobre a formação étnico-cultural do Brasil. Então, esses são exemplos de fontes imateriais, elas não são tangíveis. Mas, agora a gente vai complicar um pouquinho, elas não são tangíveis, mas elas geram uma materialidade. Um exemplo aqui, o carnaval. O carnaval é um festejo, é imaterial, mas ele gera uma materialidade. As fantasias, os instrumentos musicais, isso tudo gera uma materialidade. Mas o carnaval em si, o festejo, é uma fonte histórica imaterial. E vamos ver agora as fontes materiais. Dá uma olhadinha na tela. Exemplos de fontes materiais. Agora sim, as tangíveis que nós podemos tocar, né? Nós temos aí artefatos, utensílios, cartas, que a gente nem está usando mais carta, né, gente? Há uma coisa que a gente poderia voltar a usar, são as cartas. Livros, monumentos, ossadas. Lembra que eu falei para vocês? Os povos pré-históricos, eles são estudados a partir das suas ossadas e também das pinturas rupestres que eles deixaram nas cavernas. Armamentos, joias, obras de arte, veículos e entre outros. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Exemplos até pessoais aqui de fontes históricas que eu vou
trazer para vocês. Eu já leio aqui as respostas do chat. Então, eu falei para vocês de documentos, né? Ó, por exemplo, aqui, por exemplo, esse aqui é o meu histórico escolar do ensino médio. Esse é o meu histórico escolar. É um documento, é uma fonte histórica. A gente precisa perguntar coisas para a fonte histórica, né? Quem é essa pessoa? Por que era esse sistema? Por que eles estudavam essas matérias? E aí vocês vão ver que, em outras épocas, algumas matérias que eu tenho aqui não existiam. Então, isso aqui é uma fonte histórica. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. E eu era uma aluna média, viu, gente? Minha média era C, não era nada genial, assim, não. Eu era uma aluna bem mediana. Essa aqui vocês já conhecem, que é o meu pai. É a... Bonito ele, né? Reservista dele. Esse documento aqui, ele é de 72. E aí, como eu falei para vocês, nós precisamos fazer perguntas, né? Ativar a nossa atitude historiadora. Por que os homens têm que se alistar no exército? Por quê? Por que as mulheres não? O que acontece? Por que alguns entram e outros não? O que é a defesa de um país? Então, são perguntas que a nossa atitude historiadora ela nos faz, né, levar, a gente começa a pensar sobre isso. Está bem? Então, a atitude historiadora é isso. Você vai olhar um documento e vai começar a fazer perguntas acerca desse documento, deste momento histórico. Eu tenho um documento aqui que é bem interessante. Gente, que jamais eu pensaria que um documento desse seria uma fonte histórica. Olha só, cartão do menino. Sabe o que é isso aqui? É uma carteirinha de vacinação. É até do meu filho. Carteirinha de vacinação. Pensando no contexto histórico que nós vivemos hoje, gente, isso aqui é uma fonte histórica. E, através desse documento, a gente pode levantar uma série de hipóteses. Por exemplo, as pessoas que estão tomando vacina, como que foi feita essa vacina, por que existe uma linha de pessoas um grupo de pessoas que são contra a vacina e por quê. Tudo isso. Então, é um documento que a gente pode, só observando ele, analisando ele, a gente levanta uma série de hipóteses. E é um documento histórico também. E aí, bom, por último, agora, assim, eu gosto de trazer documentos, coisas pessoais, até, para mostrar para vocês que nós também somos seres históricos, nós também participamos. Não somos grandes protagonistas da história, mas nós também fazemos história. Gente, quem nunca tirou foto com o jumentinho e a ovelhinha? Isso aqui é extremamente referência, gente. Isso aqui é muito cultural. Pode ser que um dia não exista mais esse tipo de profissional, que é aquele senhor que vem com o jumentinho, tira foto das crianças. Pode ser que não exista mais essa profissão. Então, uma foto dessa, ela vai servir como um instrumento, uma fonte histórica também. E aí, por último, assim, o ferro vocês já conhecem, né? Que eu falei para vocês que esse ferro tem 100 anos. E eu tenho como comprovar que ele tem 100 anos, porque é um ferro de família e tudo mais. Observando essa fonte histórica, vocês começam a pensar, nossa, como que era a sociedade nesta época? Tinha energia elétrica para todos? Todos possuíam energia elétrica? E, gente, eu trouxe tanta coisa. Esse aqui é bem legal. Carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho ela é minha quando eu tinha 14 anos. É muito feia essa foto, mas eu vou mostrar que a gente está aqui para pagar mico mesmo. Gente, eu tinha 14 anos. Olha só, por que essa carteira de trabalho ela é uma fonte histórica? Vamos pensar, hoje, com quantos anos vocês podem começar a trabalhar como jovem aprendiz? Por que essas coisas mudaram, né? Desde quando que essas coisas mudaram? O que aconteceu na sociedade para ver essas mudanças? Então, percebem? As fontes históricas, elas nos dão aí uma série de elementos para fazer algumas perguntas sobre um momento histórico, social, político de um país. E agora, pessoal, puxa, passou rápido. Eu vou deixar vocês com um vídeo que nós também estamos falando sobre fontes históricas. Olá, estudantes do 6º ano, eu sou a professora Janaína Jardim. Estamos aqui no prédio histórico da antiga Escola Caetano de Campos e hoje nós temos um convidado especial, Felipe. Olá. Ele é funcionário do acervo histórico. Isso. Tudo bem, Felipe? Tudo bem.
Hoje nós vamos trabalhar fontes históricas, material, imagética e arquitetônica. Bom, Felipe, nós já estamos, né, em uma fonte histórica arquitetônica? Estamos, né, no próprio prédio da escola Caetano de Campos, que foi construído entre os anos de 1891 a 1894, né? A gente aqui está no Salão Nobre da antiga escola. Essa parte aqui deste andar, ele foi construído nos anos 30, porque esse prédio ele também não é imutável, ele sofreu alterações ao longo do tempo, né? Então, a gente tem um testemunho vivo da história neste prédio. A gente passa por ele todos os dias, né? Quando a pessoa estiver na Praça da República, ela vai ter a visão principal desse prédio, né? Muitos dos nossos estudantes, eles são aqui da capital de São Paulo, então muitos deles passam, como você falou, por esse prédio e agora eles já conhecem. Inclusive, nós já tivemos uma aula sobre patrimônio histórico e hoje, então, vamos falar um pouquinho mais sobre fontes materiais e imagéticas. Então, vamos começar pelas fontes materiais. O que é uma fonte material? Então, assim, é algo tangível. O que é algo tangível? É algo que eu posso tocar. Então, fontes históricas materiais são aquelas fontes, utensílios, objetos que nós podemos tocar. E esses objetos, eles contam muito da história de um lugar. Esses objetos históricos que o Felipe trouxe aqui para nós, eles pertencem ao acervo Escola Caetano de Campos. Então, esses objetos estavam aqui nessa escola? Sim, eles foram... No caso dessa escola, ela tinha um museu pedagógico. Eles tinham um projeto nos anos 30 aos anos 60, eles tinham um projeto de museu pedagógico, que era anexo à biblioteca infantil. E nesse museu, os alunos traziam selos, moedas, objetos, souvenirs de viagens, né? E muitos alunos e pais de alunos doaram objetos da Guerra de 32, da Olha que Revolução legal. de 32. Então, né? nós temos aqui uma fonte histórica, material, que remete à Revolução de 1932, certo? Isso. Então, isso é uma fonte histórica. E aí, para os alunos analisarem essa fonte, eu vou pedir para vocês pensarem assim, ó. Olha só. Vocês estão vendo aqui uma granada, né? Então, quando vocês observam, vamos pensar aqui, utilizar a atitude historiadora, está bem? Então, utilizando a sua atitude historiadora, vamos supor que nós não contamos ainda para vocês que faz parte de um acervo histórico, que não faz parte aí da história da Revolução de 32, né, Felipe? Isso. Como que vocês iriam analisar esses objetos que nós trouxemos? Olha só, aqui é uma granada. Como que se chama isso aqui, Felipe? Esse daqui é também chamam de granada, né? Mas isso daqui é uma bala de morteiro ou de canhão tamanho 75, né? Agora você imagina, Felipe, nosso estudante do sexto ano, olhando sem saber, né, sem as informações que nós passamos para eles. Imagina quando eles olham esses objetos. E aí, quando vocês começam a mobilizar o repertório historiográfico de vocês, quando vocês olham para esses objetos, vocês já imaginam que houve uma guerra. E aí, enquanto historiador, você vai começar a pesquisar. Mas espera aí, onde foi essa guerra? De onde vieram esses instrumentos? Então, esses são os objetos históricos materiais. E aí são vários. Já falamos de dois, né? Isso. Arquitetônico, que é o próprio prédio. Material, que são esses instrumentos muito legais aqui que o Felipe trouxe para nós. E agora vamos falar aí de uma outra fonte histórica, as fontes imagéticas. Mas o que será a fonte imagética? O pessoal do sexto ano, acho que só de ouvir a palavra imagética já imagina, né? Que nós estamos falando aí de... Imagens, muito bem. Então, são fontes históricas que elas não são escritas, elas não são objetos, mas elas também são tangíveis, porque nós também conseguimos tocá-las, né? E aí o Felipe trouxe aqui, então, uma fonte imagética que a gente pode mostrar para eles alguma foto. É um álbum de fotos. No caso, é um álbum de fotos, né? Que eu trouxe 2 álbuns de fotos para vocês verem, né? Então, esse álbum ele foi feito em 1895, né? Fizeram toda uma capa bonita para ele, né? Tal. E vamos mostrar para eles, então, uma foto. E essas fotos, elas são da escola, né? É uma foto da escola. Tinha todos os ambientes da escola, as turmas. Era quase
Isso aqui seria o pai do folheto de escola. Ah, que legal. Vamos mostrar para eles, então, uma foto. Uma foto, daí a gente vai fazer uma análise dessa foto, está bem? Deixa eu ver uma foto. Uma foto bem legal, que tenha bastante estudantes. Olha Ó, essa. essa daqui. Né? Olha essa foto. Então, esses são estudantes da Escola Caetano de Campos, aí no período republicano, né, que é o período Isso. que a escola estava funcionando. Então, vocês vão analisar essa foto e vão pensar assim, bom, primeira coisa, vou deixar você segurando. Isso. Gente, isso é um material histórico, isso aqui, ó, é de 1895, então a gente tem que manusear com muito cuidado, está bem? Então, quando vocês olham essa foto, utilizando a atitude historiadora de vocês, o que vocês vão começar a pegar aí de informações dessa foto? Como eles estavam vestidos? Onde eles estavam, né? Sim. O que eles estavam fazendo? E aí, vamos agora aprofundar um pouquinho mais o nosso repertório historiográfico. Todas as pessoas do estado de São Paulo que viviam aqui naquele momento, todas as pessoas estão representadas nessa foto? E aí, sexto ano? Vou deixar para vocês essa interrogação, está bem? Então, vamos mostrar mais uma foto, assim, até por curiosidade, porque esse material, gente, é um material muito exclusivo. Desse mesmo álbum ou de outro? Vamos mostrar, então, do outro álbum. Isso. Álbum. É um material bastante exclusivo, a gente precisou de uma série de autorizações, porque é um material que está em um acervo histórico e é um acervo que ele é um acervo técnico, né? Isso. Tudo que tinha aqui na Escola Caetano de Campos foi para esse acervo. Bom, este álbum ele é um pouco mais recente, ele é de 1908, né? Então já faz um bom tempo que ele foi feito, né? Está conosco. Escola normal e anexas. Isso. Né? Quer ajuda aqui para abrir? Pegar uma foto com criança. Aqui. Né? Gente, hoje a gente guarda tudo no celular, né? Na nuvem. Olha o trabalho que era para guardar uma fonte histórica imagética, né? Uma Sim, foto. essa foto foi tirada, né, com aquelas máquinas da época, né, foi tratada, foi revelada, né? Quem viveu nos anos 90 lembra da Kodak. Sim. Revelar foto, que a gente tirava foto de aniversário e não revelava. sabia se estava boa ou não, só depois que revelasse. É verdade. Né? Olha que legal. E assim também, Felipe, para essa fonte imagética chegar até nós, uma série de profissionais tiveram que se organizar para cuidar desse patrimônio, porque isso também é um patrimônio, sim, né? Sim, sim. E para criar também esse álbum que chegou até nós, né? Exato. Hoje e muitas pessoas mostrando trabalham para que esse álbum ele seja... Inclusive, vocês perceberam que nós estamos com luvas, então tem toda uma forma correta de tratar, de manusear esse tipo de material. Então, é assim, eu gostaria de mostrar o álbum inteiro para vocês. É muito incrível. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer muito a presença aqui do Felipe. Muito obrigada pelas informações que você trouxe. Quero agradecer a todos os alunos que estão assistindo e só fazendo aqui uma retomada de tudo que eu e o Felipe falamos nessa aula. Isso. Fontes imagéticas, fonte arquitetônica, então, ó, imagética, imagens, arquitetônica, né? E material. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pro Maria Luísa, me mostra o seu museu, manda para mim lá no @janainajardim.prof. Eu estou muito curiosa, eu adoro antiguidade. Quero agradecer a todos os professores aqui pela empatia que participaram dessa aula tão lindamente. E é isso, né? Passar toda a nossa emoção aí, todo o nosso amor e a nossa paixão pela história para os nossos queridos estudantes. Muito obrigada, avaliem a nossa aula e tchau, tchau, pessoal.